com saudade. Eu tenho acompanhado aí um pouquinho, glória, quando dá tempo. Cheinho de Jesus, vem meu pastor. Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez. Que o céu te use como sempre te usou com graça, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 19. Glória a Deus. Enquanto os irmãos acham o texto, quero externar a Deus a minha gratidão, falar da minha alegria, dizer que é um privilégio, uma vez mais, poder voltar a essa casa de oração, poder cultuar com os irmãos, é saúde para a nossa alma. Agradecendo a Deus, eu quero louvar a Deus pela vida do bispo Adevaldo, que nos formulou o convite, nos informou que estaria no campo missionário, mas nos dá a confiança de poder estar aqui mesmo na sua ausência. Agradecendo o servo de Deus, eu quero louvar a Deus pela vida da pastora Carla. Deus abençoe a senhora. Conjunto de obreiros aqui dessa casa de oração, esse obreiro abençoado aqui, que sempre nos recebe bem, com um sorriso no rosto, deixa uma vaga para a gente aí. Isso é raro, meus irmãos. Deus continue abençoando os irmãos em nome de Jesus. Tão habituado em cultuar com os irmãos, que eu vim direto para o salão aqui do lado, tudo fechado. Eu falei, Jesus, será que eu já estou atrasado? O que aconteceu? E eu nem percebi que o número tinha mudado no banco. E aí continuei andando na rua e vi o obreiro ali me esperando. Eu falei, é aqui, Jesus, glória a Deus. Feliz demais pelo que Deus tem feito para com os irmãos e através da vida dos irmãos. Eu creio que o Senhor ainda fará grandes coisas, não só aqui em Vila dos Remédios, mas em outros muitos lugares, para a glória do seu nome. Amém, meus irmãos? João, capítulo de número 19, versículo 25. Está escrito assim: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Amém? Você que pode, tome o seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, eu estou me recuperando de um resfriado, estou muito bom da garganta, então os irmãos tenham um pouco de paciência comigo hoje, caso a minha voz fale mais do que o normal, ou se eu vier a tossir aqui, é por conta disso. Amém, meus irmãos? Assentado como estão, olhe para mim, por favor, me preste a sua atenção por uns minutos. Eu prometo não ser extensivo, nem demasiadamente cansativo. O texto que nós acabamos de ler e os versículos que compõem essa narrativa bíblica, eles nos apresentam o momento mais tenso, mais difícil e mais complicado da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus
a saber, o momento da crucificação. A Bíblia nos informa que Jesus foi recebido em Jerusalém com honrarias de um rei que voltava de uma batalha, rei esse que voltava vitorioso de uma batalha. E os populares que ali estavam o receberam com festa, despejando na rua ramos de oliveira, de palmeira e cantando um cântico dizendo: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Diz-nos a Bíblia que isso aconteceu em uma segunda-feira, em um domingo, melhor dizendo. E na segunda-feira, consecutivamente a esse episódio, Jesus vai ao templo, e lá no templo Jesus o purifica, expulsando de lá os cambistas, os cobradores de impostos, aqueles que haviam transformado a casa de Deus em um covil de ladrões, fazendo com que essa não fosse mais conhecida como um local de oração, uma casa de adoração ao nosso Deus. Na terça-feira daquela mesma semana, diz-nos a Bíblia que Jesus tem um profundo embate com os escribas, também com os fariseus de sua época, e no tocante a assuntos relacionados à lei, dentro das suas sinagogas, Jesus tem esse embate, essa discussão teológica com os escribas e com os fariseus de sua época. A quarta-feira dessa semana parece-nos que foi uma quarta-feira de silêncio, uma quarta-feira silenciosa. Talvez Jesus, sabendo tudo aquilo que haveria de acontecer, Jesus separou a quarta-feira para ter um momento de repouso, um momento de oração junto ao seu Pai Todo-Poderoso. Mas se a quarta-feira foi uma quarta-feira de silêncio, foi uma quarta-feira de oração, uma quarta-feira de repouso, a quinta-feira daquela semana mostrou-se ser uma quinta-feira extremamente dramática. Foi nessa quinta-feira que Jesus Cristo, ele celebrou a última Santa Ceia com seus discípulos. Foi nessa quinta-feira que Jesus Cristo pegou uma bacia, colocou água, uma toalha sobre os seus ombros, ungiu os pés dos seus discípulos, os ensinando o que realmente era ter humildade. Foi nessa quinta-feira que Judas se levantou da ceia para traí-lo e, consequentemente, o vendeu por algumas moedas de prata. Foi nessa quinta-feira que os discípulos, tomados de sono, estavam no jardim do Getsêmani, enquanto o mestre amado suava gotas de sangue, enquanto orava por mim e por você. Foi nessa quinta-feira que Judas chega e trai, o entrega com o beijo, e nessa mesma quinta-feira, diz-nos a Bíblia, que Jesus é preso. Aliás, Jesus não só foi preso na quinta-feira, mas Jesus já começou a ser torturado naquela mesma quinta-feira. Seu julgamento foi tão injusto, seu julgamento foi tão errado, que eles já feriram a vítima antes mesmo de condená-la. Jesus Cristo passou a apanhar naquela quinta-feira, e diz-nos a Bíblia que no momento em que Jesus está sendo preso no Getsêmani, Pedro passou a espada que estava em sua bainha na orelha de um dos soldados romanos. A Bíblia Sagrada diz que imediatamente Jesus pegou a orelha desse homem do chão e colocou de volta no lugar, para nos ensinar que a sua luta não se ganha ferindo, mas o evangelho se ganha restaurando e trabalhando. Tem muita gente que no afã, no desespero, na vontade de fazer a obra de Deus, tem ferido algumas pessoas, mas Jesus nos trouxe aqui essa noite para que alguém entenda:
Evangelho não é só sobre tentar fazer alguma coisa. Evangelho é restaurar aquilo que está perdido. Evangelho é restaurar aquilo que está caído. A Bíblia Sagrada diz então que Jesus é preso essa noite. Jesus não só é preso essa noite, mas como Jesus também vai ser despido, cuspido, humilhado, surrado, vilipendiado. E após Jesus passar por tudo isso, na manhã da sexta-feira, seu julgamento é dado. Julgamento de Cristo é morte, e morte de cruz. Como se não bastasse passar por tudo isso, diz-nos a Bíblia que Jesus ainda é obrigado a levar o madeiro, a cruz que ele haveria de ser crucificado. Dentre mais um pouco, após ser sido cuspido, despido, humilhado, surrado, vilipendiado, ainda o obrigam a carregar a cruz pesada sobre os seus ombros. Quando raia o sol da sexta-feira, lá está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, machucado, despido, humilhado, com uma coroa de espinho na cabeça, carregando o madeiro pelas ruas empoeiradas de Jerusalém. Diz-nos a Bíblia que algumas mulheres viam esse cenário, algumas mulheres olhavam para essa situação, e à medida que elas viam aquele homem surrado, cheio de sangue, carregando aquela cruz pesada, elas choravam copiosamente, lançando pó sobre as suas cabeças. Mas o nosso Salvador, mesmo ferido, ainda as consolava, dizendo: não choreis por mim, mas chorai por vós, e chorai também pelos vossos filhos. Jesus Cristo está ferido, mas ele entende que evangelho não é descontar nas pessoas aquilo que fizeram conosco. Jesus entende que evangelho é para quem entende que mesmo ferido, Deus me deu autoridade para trazer cura, para trazer consolo. Eu não sei se você vai pegar isso aqui, mas eu sinto de liberar uma palavra para obreiro aqui essa noite, porque quem nos vê nos altares pregando, louvando, adorando a Deus, acha que a nossa vida é todo dia coisa boa, mas tem época da vida que a gente sobe no altar, só nós e Deus sabemos, mas por amor ao evangelho, mesmo ferido, a gente entrega a cura no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Aleluia. Não transborde nas pessoas aquilo que transbordaram em você. Jesus olha para essas mulheres e diz: não chorei por mim, chorem por vós e por vossos filhos. Jesus segue caminhando até a senda, sua senda gloriosa, a senda do Calvário, até que Jesus vai chegar num local chamado Monte da Caveira, ou conhecido como Gólgota, o lugar onde ele foi crucificado. Chegando nesse lugar, sexta-feira pela manhã, diz-nos a Bíblia que Jesus ele é crucificado. Jesus vai ser crucificado na sexta-feira às 9 da manhã, e ele vai passar das 9 da manhã às 3 horas da tarde pendurado ali naquele madeiro. Tudo isso pelo meu e pelo seu pecado. Jesus não tinha culpa de nada. Enquanto Jesus estava pregado naquela cruz, diz-nos a Bíblia que ele olha para o céu, ele levanta o seu olhar para o céu, e quando ele olha para o céu, ele tem uma triste, mas profunda constatação:
com seu olhar espiritual. Diz-nos a Bíblia que Jesus percebe que o seu próprio Pai não está vendo aquela cena horripilante. Deus em seu trono está de costa para aquela cena. Deus em seu trono não está vendo o que estão fazendo com o seu próprio filho. Quando Jesus percebe isso, ele exclama uma frase que até hoje grita na eternidade. Em aramaico, Jesus Cristo disse: Eli, Eli, lama sabachthani, ou Deus meu, por que é que tu me desamparaste? Se tem alguém que sabe o que é sentir a dor do abandono, esse alguém é Jesus. Se tem alguém que sabe o que é esse sentimento de se sentir abandonado quando mais precisava, esse alguém é Jesus. Mas o Pai não está olhando o Filho pendurado naquela cruz, não é porque o Pai não ama o Filho, mas é porque o Filho está sustentando, carregando uma carga que não é dele. A Bíblia Sagrada diz que ele se fez maldição por nós. O castigo que nos traz a paz aquela hora estava depositado sobre ele naquela cruz. O Pai não está olhando para o Filho, porque o Filho está carregando o meu e o seu pecado. O Pai não está olhando para o Filho, porque naquele dia, naquela hora, a justa e santa ira de Deus contra o pecado estava sendo consumada. Mas é verdade também que naquele mesmo dia a nossa redenção, a nossa salvação, oh meu Deus, estava sendo comprada pelo sangue que vertia naquela cruz. Oh sangue precioso, oh sangue maravilhoso, é o sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Olhando para cima, Jesus percebe que o Pai está de costa. Quando ele olha para os lados, ele percebe que o crucificaram ao lado de dois ladrões. Tanto na esquerda quanto na direita, ladrões estão crucificados ao lado dele. Quando ele estendia o seu olhar ao redor um pouco mais distante, ele contemplava os algozes, soldados romanos, que aguardavam o momento em que ele daria o seu último suspiro, para poder testificar: realmente esse homem morreu. Mas Jesus, olhando para baixo daquela cruz, para cima via o Pai de costa, do lado os ladrões, mas ao lado os algozes. E quando ele olhava para os pés, para baixo daquela cruz, a Bíblia Sagrada diz que a visão de Cristo era a visão de algumas poucas pessoas. Dentre essas poucas pessoas, a gente destaca um discípulo. Jesus teve 12, mas naquele momento em que ele mais precisou, só tem um. Seu nome, João. Nem mesmo o Pedro, que horas antes, olhando nos olhos dele, declarou: eu irei contigo até a morte, se for preciso. Pedro não estava lá. Dos discípulos só tem João. E ao lado de João, Jesus identifica 4 mulheres apenas, que, contrariando a lógica de todo aquele dia,
tiveram a coragem de estar aos pés daquela cruz, vendo aquela cena desoladora e horripilante. Essas mulheres são dignas da minha nota aqui essa noite, porque eram mulheres que não tinham nome na sociedade em que viveram. Eram mulheres que não gozavam de prestígio, nem de cadeiras elevadas, mas foram mulheres que escolheram, optaram, decidiram estar aos pés da cruz. Essas mulheres nos ensinam que aos pés da cruz não tem cadeira elevada, aos pés da cruz não tem prestígio, aos pés da cruz não tem nome grande, mas aos pés da cruz tem salvação, aos pés da cruz tem glorificação, aos pés da cruz tem cumprimento de promessa, aos pés da cruz tem a morte do eu e tem o poder soberano do Criador. Essas mulheres me ensinam e me inspiram, porque essas mulheres não têm vergonha de estarem onde estão, nem muito menos de alguém olhar para elas e disserem: vocês são amigas desse Nazareno crucificado ao lado de 2 ladrões? Elas não têm vergonha. Por que elas não têm vergonha, pregador? Porque elas entenderam que a palavra da cruz é loucura para quem perece, mas para quem é salvo, continua sendo o poder de Deus. Essas mulheres entenderam que não há lugar mais alto que o ser humano possa chegar, que não seja aos pés da cruz do Salvador Jesus Cristo. Não há maior posição que a gente possa se encontrar que não seja aos pés da cruz de Jesus Cristo. Aleluia. E essas mulheres que estão aos pés da cruz me ensinam. Eu quero pregar sobre elas aqui essa noite. A primeira mulher que aparece, ou que Jesus vê do alto da cruz, é a Senhora, sua mãe. O texto que a gente leu diz: e junto à cruz de Cristo estava Maria, sua mãe. Quando nós vamos falar de Maria, nós temos que ter no mínimo 2 grandes cuidados. O primeiro, a gente não pode levar a nossa fala de Maria para o campo da idolatria. Maria não pode, não deve ser adorada, como alguns acreditam que ela pode ser. Maria não pode ser adorada. Entretanto, a gente não pode cometer o desrespeito de olhar para essa mulher e tratá-la como uma simples mulher. Haja visto que Deus a escolheu ainda adolescente. A Bíblia diz que a sombra do Onipotente a cobriu, e Deus escolheu essa moça para trazer ao mundo o Salvador da humanidade. Ela não pode ser adorada, entretanto, a gente não pode deixar de reconhecer que ela foi uma grande serva do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que essa moça, quando Jesus nasceu, ela foi levá-lo a apresentar ao templo, um casal sacerdotal da sua época, Simeão e Ana. Diz a Bíblia que Simeão, após pegar o menino Jesus no colo, declarou que já podia morrer,
Porque os seus olhos tinham visto a salvação. Tomado pelo Espírito de Deus, ele olhou para essa Maria e liberou para ela uma palavra de profecia. O que Simeão disse para ela? Simeão disse para ela: uma espada, Maria, transpassarás a tua própria alma. Maria era uma jovem quando ouviu essa palavra de profecia. Os anos se passaram e esta palavra está sendo cumprida justamente no texto que nós lemos essa noite, porque nós temos uma mãe debaixo de uma cruz, vendo seu filho primogênito, seu primeiro filho, o mais velho, ser crucificado e sangrar até a morte. Quem é pai, quem é mãe aqui, pode tentar pensar na dor que essa mulher está sentindo, na provação que esta mulher está vivendo. Mas o interessante é que a gente lê a Bíblia, nós não encontramos sequer uma palavra dessa mulher murmurando. Não tem um versículo que diga que essa mulher reclamou. E eu fico me perguntando como é que alguém passa pelo que essa mulher passou e não murmura. E aí Deus disse ao meu coração: tem coisas que a gente vai ter que passar. Não adianta orar, não adianta fazer campanha, não adianta jejuar. Tem provas que Deus não vai nos livrar. Essa moça deve ter orado para que Deus livrasse ela dessa provação, mas Deus não quis livrar. E quando Deus não livra, o que Deus faz, pregador? Se ela não reclama, é porque Deus deu graça para ela passar. E o Espírito disse para o meu coração: quando Deus não livra, Deus fortalece para passar pela prova. Por que ela passou sem reclamar? Por que ela passou sem murmurar? Porque Deus a encheu de fortalecimento. Provavelmente sim, ela estava ao pé da cruz chorando, ela estava ao pé da cruz gemendo, mas ela não blasfemou do Senhor, ela não murmurou contra o seu Deus, porque Deus estava dando força para ela passar. Eu vim nessa sexta-feira do milagre com uma palavra profética para quem tem glória a Deus e mão levantada nessa casa. Talvez você está passando uma prova, uma luta, uma dificuldade, mas Deus te trouxe aqui para dizer: eu não vou te tirar da prova, mas eu vou te fortalecer para passar por ela. Oh, meu Pai, Deus vai te fortalecer. É tão verdade que Deus fortalece, que o texto que a gente leu disse que Jesus, do alto da cruz, quase para entregar o seu espírito, olhando para baixo, falou com ela. Jesus disse para ela: mulher, eis aí o teu filho. Depois virou para o João e falou: filho, eis aí a tua mãe. E o texto é tão glorioso que encerra dizendo: daquele dia em diante, João a recebeu em sua casa. Por que Jesus está falando isso, pregador? A acusação que levou Jesus à cruz foi uma acusação besta, me perdoe o linguajar. Jesus saiu do templo um dia cheio do Espírito e proferiu a seguinte palavra: derribarei esse templo e em 3 dias o colocarei de pé. Jesus está transbordando do Pai. A sua declaração não se refere ao templo físico. Ele não está falando de parede, de concreto, de lugar. O templo era o seu próprio corpo.
Os fariseus carnais não entenderam a mensagem de Jesus e veicularam que ele pregou contra o templo de Jerusalém, o templo considerado sagrado. Jesus foi condenado à morte de cruz, por essa fala. Esdras capítulo 6, versículo 11, tem uma lei que diz que todo aquele que profetizasse contra o templo, que falasse contra o templo, teria que ter a sua casa desfeita, desmanchada em um grande montão de terra, ou montão de monturo, entulho. Jesus do alto da cruz sabia, a primeira coisa que vão fazer quando eu expirar aqui, entregar o meu espírito, é correrem na casa que eu moro e destruir essa casa. Jesus morava com a sua mãe porque ele nunca foi casado. Logo, Jesus sabia, quando ele morresse, iam destruir a casa de Maria. Mas como ele não deixa ninguém desamparado, do alto da cruz ele olhou para o João e disse: João, essa mulher aí agora é tua mãe. Sabe o que Jesus estava dizendo? Calma, Maria, eu estou indo, mas eu não vou deixar você sozinha nessa prova. Jesus estava dizendo: eu já preparei alguém para cuidar de você. Não só preparei alguém, mas eu já escolhi um lugar para você viver. Você não pegou, então eu vou de novo. Jesus está dizendo para alguém que está passando prova aqui essa noite: eu não vou te deixar sozinho nessa prova. Eu não vou te deixar sozinha nessa prova. Eu já preparei gente para te ajudar. Eu já preparei gente para te socorrer. Pregador, mas eu não estou vendo. Calma, eu não sei se vem do norte, do sul, do leste ou do oeste, mas assim diz o Senhor nesta casa: eu vou levantar ajudador. Eu vou levantar ajudador. O Simão Sirineu está chegando para te ajudar. Oh meu Pai, oh meu Deus, eu estou sentindo graça de está chegando gente para ajudar. Não só tem gente para ajudar, mas já tem lugar preparado para cuidarem de você. E Deus sabe como cuida, porque a Bíblia diz que quando Maria era jovem, se viu grávida, sem nunca ter conhecido um homem. Você acha que a vida dessa moça foi fácil? Para você ter uma ideia, o negócio estava tão sério que o céu teve que mandar um anjo descer na terra para falar com o noivo dela, porque ele já ia deixar ela. O negócio estava feio. Os vizinhos olhavam para essa moça e acusavam ela, zombavam, difamavam dela. Deus do alto, para mostrar para ela que quando ele tem promessa ele cuida, sabe o que ele fez? Maria, arruma as tuas malas que eu preparei um lugar para você passar umas férias. Maria vai para a casa da sua prima, cujo nome é Isabel, uma mulher mais velha, grávida também por um milagre, que tinha a capacidade de ajudá-la, de ensiná-la. E para que ela soubesse que o milagre que estava sendo gerado dentro dela vinha do céu, diz a Bíblia que quando ela chegou na casa, a criança que estava no ventre se mexeu. Deus já preparou alguém para te ajudar. Calma. O problema é que a gente não vê Deus trabalhando. A viúva de Naim, Jesus chegou na hora, só que o texto diz que Jesus estava, sabe aonde? Cafarnaum. De Cafarnaum para Naim é no mínimo 2 dias de viagem. Se o texto diz que Jesus chegou na hora do enterro, significa que Jesus não saiu de Cafarnaum naquele mesmo dia.
Por que essa lógica, pregador? Porque na época não era como hoje. Na época não tinha formol. Não dava para se manter um corpo. Ou seja, o enterro acontecia no mesmo dia que a pessoa morria. Morreu, enterrou. Se o filho da viúva de Naim está sendo enterrado naquele dia, significa que ele morreu naquele dia. Se a Bíblia diz que Jesus estava em Cafarnaum e chegou naquele dia, sabe o que significa? Jesus saiu de Cafarnaum, o menino ainda estava vivo. Pregador, não entendi nada. Tu nem faz ideia do que vai acontecer, mas já tem um dia que Jesus está na estrada para te abençoar. Você nem percebeu nada, mas o céu já está se movimentando faz tempo para poder te socorrer. Jesus cuida. A segunda mulher que aparece no texto, estou correndo para a gente entregar no horário proposto. A Bíblia diz que o nome dela é Maria. Maria Salomé, tia de Jesus, irmã da Maria, mãe de Jesus, esposa de Zebedeu, mãe de Tiago e de João, primos de primeiro grau de Jesus. Essa mulher está vendo a sua irmã sofrendo. Essa mulher está presenciando o seu sobrinho pendurado numa cruz, morrendo. Essa mulher também nos ensina. Mateus capítulo 20, diz a Bíblia que Jesus estava pregando. Essa mulher chegou perto dele e falou: Senhor, quero lhe fazer um pedido. Prometa-me que quando vier o reino que o Senhor acabou de pregar aí, o Senhor vai preparar 2 tronos, um à tua esquerda e outro à tua direita para os meus filhos. A cabeça dessa mulher é: eu sou tua tia, tu está dizendo que é rei, que vai ter um reino, eu quero 2 cadeiras privilegiadas para os meus filhos. Na cabeça dela é: eu sou família, então eu tenho regalias melhores do que os outros. Ela precisa entender que laço familiar não garante promessa no céu. Jesus olha para ela e fala: tu não sabe o que tu pede, mulher. Tu acha que os teus filhos têm capacidade de tomar o cálice que eu vou tomar? Ela responde enfaticamente: sim. Tiago e João, que estavam perto, falou: sim, nós podemos sim. Jesus olhou para eles e falou: olha, o assentar à minha direita e à esquerda não é comigo. O cálice vocês até podem beber, mas o assentar à direita e à esquerda não depende de mim. Isso é exclusivamente com o Pai. Os anos se passam. Agora ela está debaixo de uma cruz, olhando para o meio. O sobrinho está crucificado. Do lado esquerdo, do lado direito, 2 ladrões. E quando ela olha para cima, para surpresa dela, não tem trono, tem cruz. Além de ter cruz, ela percebe que o não de Deus é mais glorioso do que o sim. Se você não guardar nada do que eu estou pregando aqui, guarda isso, eu vou para casa com a missão cumprida. Ela entende que o não de Deus é melhor do que o sim. Porque anos atrás, ela pediu que os meus filhos se sentem, um à tua direita, outro à tua esquerda, quando vier o teu reino. Jesus agora está pregado, o reino chegou pelo sangue que está vertido, mas a descoberta dela é que não tem trono, tem cruz. E se lá atrás Jesus tivesse dito sim para o pedido dela, a situação dela hoje seria sobrinho crucificado no meio e os filhos à esquerda e à direita.
Pregador, você está pregando o quê? Eu estou pregando para alguém que está amargando o não de Deus e está achando que Deus quer te provar, ou que Deus quer te entristecer, quando na verdade você precisa glorificar a Deus, porque o não de Deus te livra do laço lá na frente. Deus te disse não hoje, porque Ele vê o amanhã que você não vê. Deus te disse não hoje, porque Ele escuta as histórias que você não escuta, e é por isso que Deus disse não para essa porta de emprego, é por isso que Deus disse não para esse relacionamento, é por isso que Deus disse não para essa amizade, porque por mais que você tenha chorado, por mais que você tenha lutado, Deus está dizendo: eu estou te livrando da lágrima, eu estou te livrando da luta. Por isso que Tiago disse: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. O não de Deus nos livra de muita coisa. Não precisa me responder não, mas pense nisso. Se Deus te desse tudo que você já pediu para Ele, você estaria melhor ou pior do que você está hoje? Mas é glorioso entender que Deus não nos dá tudo o que a gente pede, mas Ele jamais deixa faltar o que a gente precisa. Porque tem coisa que a gente pede que a gente não precisa, não vai nos fazer bem. Me dá, Senhor, aquele carro do ano. Para quê? Porque no fundo, esse carro do ano não vai ser colocado a serviço do reino. Vai ser para você passar pelo irmão que vem a pé para o culto e dizer: eu tenho e você não. Os milhões que a gente quer na conta nos impedirão de estar numa sexta-feira fria como essa, glorificando a Deus aqui na igreja. Então Deus, que é Pai, que dá o que eu preciso e não o que eu quero, para nos ver crente, salvo, lavado, remido, que deseja nos levar para o céu, Ele prefere dizer não, mesmo quando Ele sabe que o não dele nos entristece, mesmo quando a gente faz birra que nem criança que quer o doce, Ele está olhando do alto e fala: eu prefiro você fazendo birra mais crente, eu prefiro você fazendo birra mais na minha presença. Ó glória! Essa mulher me ensina, porque mesmo ouvindo não, sabe onde ela estava? Jesus olhou abertamente para ela anos atrás e disse: eu não vou fazer o que você está pedindo. Mas ainda assim, ela estava aos pés da cruz. Nós vivemos uma sociedade, uma geração, que se Jesus não fizer do meu jeito, sabe o que eu tenho aprendido? Deus não é democrático. Isso significa que com Deus não tem jeitinho, não tem chantagem. Deus é Deus. O glorioso é a Noemi, que Ruth não escondeu nada dela. Ruth falou: olha, eu não tenho mais filho, a minha vida está um fracasso, tudo deu errado de um tempo para cá, volta minha filha. Sabe o que ela falou? Onde tu for, eu vou com
você. O teu Deus vai ser o meu Deus. Oh, irmão. O céu está procurando gente que esteja disposto a se relacionar com Ele, por quem Ele é, não pelo que Ele está disposto a nos dar. Deus tem para dar e muito, mas mais do que receber, é desfrutar do convívio desse Deus poderoso no caminhar da jornada. A Bíblia diz que Jesus olha do alto e vê uma terceira mulher lá nos pés da cruz. Seu nome, Maria de Clopas. Clopas é um nome hebraico para um homem chamado Alfeu. Alfeu é pai de um discípulo de Jesus. Seu nome, Tiago, o menor. Dentre os 12 discípulos tem 2 Tiago. Um eles chamavam de Tiagão, Tiago o grande, e outro de Tiaguinho, Tiago o menor. Esse Tiago menor é interessante. E o nome dele não é menor por conta disso. É porque a estatura dele era menor mesmo. Mas é interessante porque não tem registro de nenhum milagre relacionado diretamente com ele. Ele nunca orou por um paralítico. Através das mãos dele, o céu nunca fez nenhum tipo de obra mirabolante. Não tem nada. Mas ainda assim, a Bíblia conta ele como um dos 12 discípulos de Jesus. E a lição que fica para nós é essa: nem todo discípulo de Cristo vai ser famoso como foi Pedro, que andou sobre as águas. Porque o segredo não é ser famoso, o segredo é ter o nome escrito no livro da vida. E o Tiago tem. Porque quando a gente lê o livro do Apocalipse, a Bíblia fala sobre a Nova Jerusalém, que tem as suas 12 bases cravejadas com pedras preciosas. Cada uma dessas bases é representação de um discípulo de Cristo. Ele não foi famoso, mas ele está lá como uma das 12 bases. Pregador, você está pregando o quê? Eu estou dizendo que igreja tem Tiago menor também. Quem são os Tiagos menores? São aquelas pessoas que não gostam. Tem gente que não gosta de microfone, de altar. Ele não gosta mesmo. O fulano tem uma oportunidade, hoje não. Ele não gosta, ele não tem afinidade. Só que está na cantina, ajuda na sonoplastia, na salinha das crianças, lava um banheiro, passa um pano, está na oração, desce na madrugada. E aí Deus me trouxe para dizer para os Tiago menor: você não tem foto no banner, mas assim diz o Senhor, eu sei quem você é, Tiago menor. Eu conheço as tuas obras, eu estou vendo o teu serviço, e o teu nome está escrito no livro da vida. Oh, glória. Eu pastoreei com 24 anos, se não estiver enganado, recém-casado. Voltei da lua de mel. Na semana que voltei da lua de mel, meu pastor me chamou e falou: estava só esperando você casar. Tem um rebanho para você. E eu pastorei com a minha esposa durante 8 anos. Algumas igrejas. E eu aprendi uma lição que nunca mais eu esqueço pastoreando. A gente chega na igreja, e aí no dia da posse é coisa boa. A igreja está lotada, cheia. 70% dos membros não é de lá, mas está cheio. E acaba a posse, vem os irmãos e falam: pastor, a gente estava orando pelo homem de Deus como o senhor. Louvado seja Deus. Aqui está a chave do meu carro, se precisar me liga.
Olha, pastor, aqui tem o meu iate, o meu avião, qualquer hora. E a gente volta para casa falando para a esposa no carro: eita, Deus colocou a gente numa terra boa, agora vai. O problema, pastora Carla, é que os dias passam-se, a gente começa a amassar barro, aí passa 6 meses, 1 ano, aí a gente liga para o obreiro que quis oferecer o avião. Pai do Senhor, meu irmão, ô varão, sabe, você falou que se eu precisasse eu podia ligar, eu estou ligando, estou precisando de você. Ô pastor, sabe o que é? Eu estou aqui agora na Dubai, sei lá onde. Pneu do trem furou, pastor. Eu não vou conseguir hoje. E geralmente, aqueles irmãos que não são muito atirados, no dia da posse, Pai do Senhor, pastor, mas não prometeram nada, não se comprometeram, não fica sempre no nosso pé. São eles que estão lá na hora do vamos ver. Os que prometem tudo não entregam nada, mas os que não prometem nada, geralmente são eles que entregam tudo. Esses são os Tiago menor. Está dizendo: eu não apareço muito, mas se precisar pode contar comigo aqui. A mãe desse rapaz é semelhante a ela. A mãe desse rapaz é semelhante a ele. Ela não aparece muito, pode procurar na Bíblia. Os nomes delas não aparecem diretamente em uma frase, mas todas as vezes que você lê sobre a crucificação de Cristo, sabe qual é o nome que você vai ver lá? Maria de Clopas. Ela não está em grandes milagres, mas ela está todas as vezes que Jesus estava numa situação de precisar. Indiretamente, ela estava ali. A quarta e última mulher para me encerrar. O nome dela? Maria Madalena. Essa mulher me encanta por demais. Essa mulher, você sabe, eu vou resumir porque a minha hora já estourou. Jesus expulsou dessa mulher só 7. Você já viu, você já teve o desprazer de ver uma pessoa com um demônio? Não queira ver. Pense em uma que tinha 7. Essa mulher não sabia o que era dormir. Essa mulher não sabia o que era convívio social, convívio familiar. Essa mulher era presa em vício. Essa mulher tinha sua vida abusada. Literalmente, essa mulher era um cavalo do inimigo. Até que Jesus cruzou o caminho dela. Jesus a libertou. E sabe onde ela está agora? Aos pés da cruz. Todos aqueles que estão ali, todos aqueles que estão ali, obrigado, pastor. Todos aqueles que estão ali, aos pés daquela cruz, têm uma ligação profunda com Jesus. Vamos relembrar? A primeira mulher que aparece lá é sua mãe. A segunda é sua tia. A terceira, mãe de um discípulo dele. A única que não é mãe de ninguém, não é da família dele, não tem discípulo no meio e também não é discípula. Sabe quem é? Maria Madalena. Por quê, pastor? Porque talvez essa mulher está aos pés da cruz com uma expressão: gratidão. Essa mulher está olhando para Jesus pregado naquela cruz, esvaindo-se de sangue, e dizendo: esse homem me deu vida.
esse homem me fez acreditar de novo. Esse homem mudou quem eu era. O que nos leva até o fim não é o nosso talento, não é a nossa força. O que nos faz ir até o fim é a gratidão. Gratidão não tem prazo de validade. É por isso que alguém diz assim: eu achei que esse rapaz ia parar, eu achei que ela ia desistir, mas às vezes a gente está quebrado, rebentado, mas a gente está. Não é porque a gente é bom. Tem gente que diz que quer se aparecer, nada disso. É porque a gente olha quem era e diz: eu sou grato porque eu não vivia, eu não comia, eu não dormia, eu não sabia o que era alegria, mas o Senhor Jesus me deu. O Senhor Jesus me deu. Eu sou grato, Jesus. Talvez é um mix de gratidão com preocupação. Ela está grata por Jesus a libertou, mas o coração está dizendo assim: e agora? O que vai ser de mim? Daqui a pouco ele vai morrer. E quando ele entregar o seu espírito, o que vai ser da minha vida? Será que os demônios vão voltar a me atormentar? Será que eu vou voltar a viver em meio ao cemitério? E os vícios? Será que eu vou estar preso a eles de novo? Essa é a preocupação dessa mulher. Gratidão, mas preocupação. 3 horas da tarde, Jesus entrega o seu espírito. Descem da cruz, José de Arimateia prepara um túmulo. A noite de sexta-feira é uma noite pesada. Tristeza, solidão, angústia, o medo tomou conta dos discípulos, de todos eles. O sábado amanhece, é um sábado difícil. Por ocasião da tradição judaica, ninguém pode fazer nada no sábado. Sabe aquele dia longo, cinzento, que a gente diz: eu queria que passasse logo. Que às vezes a gente deita para tentar dormir, para ver se a hora passa e o sono não vem. Era esse dia. Mas eu quero te dizer uma coisa: esse dia também passa. Chegou domingo pela manhã. Domingo bem cedinho, elas vão correndo para o sepulcro. Eu sinto Deus aqui. Elas têm duas preocupações. Os soldados, quem é que vai remover a pedra? Mas a Bíblia diz que elas vão mesmo preocupadas, elas vão. E quando chega no sepulcro, não tem soldado, não tem mais pedra. Para nos ensinar, mesmo preocupado, vem. Mesmo preocupada, vem. Porque enquanto tu vem, Deus vai operando milagre. Não tem soldado, não tem pedra, mas tem um anjo. E o anjo disse: a quem buscais? Vocês buscam Jesus, o Nazareno que foi morto na sexta? Não. Ele não está aqui mais não. Ele já ressuscitou. Eu não sei o que aconteceu naquele jardim. Mas se você ler João capítulo 20,
fica nítido que alguma coisa aconteceu e elas se dispersaram. Elas saíram uma de perto da outra. Até que o texto diz que Maria Madalena copiosamente chorava. Quando alguém diz para ela e fala: mulher, a quem buscais? Por que é que tu está chorando? Por que tu chora? E ela, tomada de angústia, nem olhou para ver quem era, disse: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde é que o colocaram. Se tu o sabe, me diz onde foi que tu o puseste. Ela está achando que era o responsável pelo jardim, o coveiro, o hortelão. Quando de repente por trás dela uma voz: Maria. E ela ouviu a voz. Ela reconheceu a voz. E respondeu dizendo: Raboni, ou seja, mestre. Sabe por que eu gosto disso? Porque naquele jardim tem pessoas importantes. Quem está naquele jardim é sua mãe. Quem está naquele jardim é sua tia. Naquele jardim tem a mãe de um discípulo. E naquele jardim tem uma mulher, me perdoe a expressão, que outrora tinha 7 demônios, prostituta, que a sociedade não ligava. Mas quando Jesus vai aparecer pela primeira vez após a sua morte, Ele não aparece para sua mãe, Ele não aparece para sua tia, Ele não aparece para a mãe de um discípulo, mas Ele aparece para Maria Madalena. Pregador, você está dizendo o quê? Eu estou dizendo que Jesus nos ensinou com esse texto que aquilo que a sociedade diz que não tem jeito, aquilo que a sociedade diz que não vai dar certo, as pessoas que a sociedade jogam à margem, Jesus diz através da cruz: a cruz aceita, a cruz recebe. Ó meu Pai, eu não sei o que já disseram de você, qual foi o passado que você já viveu, mas de uma coisa eu tenho certeza: a cruz adora pecar improváveis, a cruz adora aqueles que não são nada, a cruz te aceita. Amada Calamaia, oh glória! Quando ela vira para dizer Raboni, Jesus diz para ela: não me detenhas, Maria, eu ainda não subi para o meu Pai, mas corra aos meus discípulos e diga a eles que na Galileia eu os verei. A mulher que na sexta-feira está aos pés da cruz preocupada: o que vai acontecer comigo? Qual será o meu futuro? Será que os demônios vão voltar a me atormentar? Será que eu voltarei para os vícios? O que eu vou fazer da minha vida? Jesus aparece para ela e ainda diz assim para ela: vá dizer aos meus discípulos que na Galileia eu os verei. O que Jesus estava dizendo para ela? Maria, a partir de hoje, Maria, você tem uma nova missão na sua vida. Jesus estava dizendo: os demônios não vão mais te incomodar, você não vai voltar para os vícios, porque eu te chamei para pregar a minha palavra. Oh meu Deus, pregador, não estou entendendo, lá vai. Você não vai voltar para a vida que você vivia. A depressão não vai te pegar de novo, essa enfermidade não vai voltar, os teus filhos não vão voltar para as drogas, o teu pai não vai voltar para a bebida, porque o sangue de Jesus já fez a obra, o sangue de Jesus já fez a obra. Oh meu Deus do céu!
Você não vai voltar a tomar remédio. Você não vai mais precisar de calmante, porque Jesus Cristo já te libertou. O sangue de Cristo te purificou. Permissão da pastora, nos coloquemos em pé. Eu quero encerrar aqui. Eu não sei se você percebeu, mas todas as mulheres que estão aos pés da cruz têm algo em comum. Você percebeu o que é? Todas se chamam Maria. Eu não sei se de propósito, eu amo a Bíblia Sagrada. A Bíblia é maravilhosa, porque todas aos pés da cruz chamam-se Maria. E a lição para nós é: aos pés da cruz, todo mundo é a mesma coisa. Eu não sei se de propósito ou não, mas tem uma segunda lição. Aos pés dessa cruz, a primeira Maria é alguém santa desde a sua infância. Adolescente, o Espírito Santo encheu ela, e glória a Deus por ela. Eu não sei se você é crente desde o berço. Se for, meus parabéns. Você não sabe o privilégio que você tem. Você não sabe a coisa gloriosa que é não conhecer o mundo. Mas debaixo dessa mesma cruz, a última Maria é alguém que teve uma vida totalmente errada. É alguém que passou por tantos lugares, tantas histórias, que se contar até o diabo duvida. Mas a Bíblia coloca as duas, a que foi uma vida ilibada e a que teve uma vida errada. As duas estão no mesmo lugar, porque o sangue que desceu naquela cruz é poderoso para dar uma nova história. Eu não sei qual das Marias é você aqui, mas essa noite de uma coisa eu tenho certeza: há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Levante a sua mão e eu oro entregando agora. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, aqui está a tua igreja lavada, remida e comprada pelo teu precioso sangue. Tua palavra foi pregada, ó Deus. Se a tua palavra é verdade na minha boca, Senhor, começa a visitar o teu povo agora com graça. Começa a visitar o teu povo agora com poder. Que haja barulho de línguas estranhas nessa casa. Que haja renovo espiritual nesta casa, pela autoridade e poder do teu sangue. Enche o teu povo, Senhor. Enche as Marias aqui essa noite, Deus. Onde estiver um coração quebrantado, onde estiver um coração contrito, agora passa, passa. Receba, receba, receba. Oh meu Deus, olha lá. Ah, Jesus tremendo. Glória seja dada a teu nome, Jesus. Pega, pega, pega. Amada calamaia, tere calamachandore calamaia, labrado queima, xere calabradara súbria. Seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia. Receba dessa graça. Adore a Ele, adore. É o teu
teu momento com teu pai. Oh, é o teu momento com teu Raboni. É o teu momento com teu mestre. Alabaixa darabai. Rabassuri bicomanaragai. Adora ele. Receba dele. Receba a graça dele. Raboni. Ah, meu amigo. Alabarabastei camandarabai. Ah, ele te comprou. Ah, receba. Ele está te curando nesta noite. Você não volta. Ele diz: eu te guardo. Alabashandarabandai. Ele te lavou. Ele te comprou. Sangue carmesim. Oh, adore, adore. Eu vou deixar ele adorar. Há uma nuvem, eu vou deixar você adorar. E ele te ministrar uma nuvem de graça. Ah, eu ouço barulho de lágrimas misturado com glória, aleluia. Pastora, barulho de lágrimas é o som da igreja quebrantada na presença dele. Oh, fala com teu pai, fala. Fala com teu pai. Oh, fala com teu mestre. Alabastei kamandarabandai. Oh, que presença, Yahvé. Fala com ele. Oh, receba dele. No que assaio. Rabastei kamandarabandai. Ala pra forgue onde calabastei. No que me que astepe onde calabra forga. Rabastei kamandarabandai. O teu pai te viu. O teu pai te achou. O teu pai. Oh, o nosso pai. O nosso pai. Oh, Espírito Santo. Sinta ele, sinta. Sinta ele, sinta. Fala em línguas com ele. Fala em línguas, ele está te abraçando. Fala em línguas. Receba o renovo. Você que não fala em línguas há muito tempo, receba o renovo de línguas nova. Alabastai kamandarabandai. Ele está dizendo: para lá tu não volta, é missionária. Para lá tu não volta, é missionário. Para lá tu não volta, é pregoeiro do meu evangelho. Para lá tu não volta, é evangelista da minha casa. Hoje eu te dei o nome e ele está chamando a igreja dele com a unção de Maria. Rendidos. Oh, amandai. Espírito Santo. Ah, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Ai, decamandai. Rabastei. Rabassúria. No que me diga astébia. Rabastei kamandarabandai. Receba dele. Receba dele. Ele está te abraçando. Ah, receba dele. Receba. Receba dele nessa presença. Eu sinto o abraço do nosso Abba aqui. Eu sinto ele entre nós. Ah, que presença. Alabastei kamandarabandai. Isso é avivamento, lágrimas no altar. Ah, uma igreja que ainda chora. Uma igreja que ainda se rende. Alabarabandai, açoia. Oh, nós te adoramos. Te agradecemos, meu amigo. Te agradecemos, meu amigo. Te agradecemos, Alabarabandai. Te entregamos esse mês de maio. Efatá, céus abertos. Revelações profundas. Uma geração de Marias. Uma geração rendida. Uma geração entregue. Oh, rendição, devoção e quebrantamento. Te
adoramos, Pai. Te agradecemos. No nome daquele que vive. Aleluia. Labarabastei, camandarabás. Oh, meu amigo. Ah, Ele está aqui. Aleluia. Aplauda Ele, aplauda. Aplauda. Aplauda o Senhor. Mais alegre que é para Ele. Isso. Nós já estamos encerrando. Mas debaixo desta palavra, porventura, tem alguém no nosso meio que ainda não confessou Jesus como teu suficiente Salvador e deseja hoje entregar a tua vida para Jesus. Tem alguém no nosso meio? O que é aceitar Jesus? É entregar a vida para Ele, deixar Ele te conduzir. Como foi Maria Madalena? Pastor, eu já aceitei, me afastei. Mas eu quero voltar hoje, reatar minha aliança com meu Raboni amado, meu mestre, meu Senhor. Tem alguém no nosso meio para Jesus nessa noite? Que deseja entregar sua vida para Jesus? Tem alguém no nosso meio que deseja se render como Maria está aos pés da cruz? Todos já são lavados, remidos, salvos para a glória de Deus. Levanta as tuas mãos, que Jesus te dê uma nova oportunidade. Aplauda ao Senhor Jesus. Amém.